O filme Kung Fu Panda conta a história de Tai Lung, um guerreiro dedicado e honrado que é injustamente punido de forma brutal durante anos a mando de um líder de culto insano. Mas antes de falar sobre isso, que tal começar a usar o navegador que facilita o seu dia a dia? No caso, o Opera, o navegador rápido e inteligente que recentemente lançou uma versão nova, o Opera One R2, com várias funcionalidades interessantes. Uma das que eu mais gostei é o Split Screen, perfeita para quem tá sempre comparando informações que nem eu, separando a tela em duas abas para uso simultâneo. Você pode, por exemplo, assistir um vídeo sobre algum assunto importante para o seu trabalho e ao mesmo tempo escrever no documento as suas anotações. Ótimo para as nossas pesquisas de roteiro aqui do canal. E falando em fazer várias coisas ao mesmo tempo, nada melhor que trabalhar ouvindo música, tipo aquela playlist espetacular de Queen. E para isso, o Opera tem um player que se integra com 6 serviços de streaming e pode ser arrastado para qualquer posição, até fora do browser. Assim você não precisa de um app só de streaming e ficar mudando de janela para poder controlar a música. Outra coisa que me chamou a atenção foram as ilhas de guias. Basicamente, você organiza as abas em grupos pelo contexto. Então, se eu tenho várias abas com sites abertos, eu posso criar uma ilha de abas só de lojas online, outra só com vídeos, outra só com documentos e por aí vai. E você pode expandir ou colapsar os grupos de abas à vontade, ideal para quem faz muita pesquisa ou tem déficit de atenção que nem eu. Assim fica muito mais prático separar os links por tópico, como vocês estão vendo aqui. E para quem gosta de customização, tem várias opções de temas para escolher. Logo, você pode criar um ambiente calmo e focado, personalizando as cores, animações e sons do navegador como quiser. Eu costumo preferir temas escuros, então o Aurora foi o que eu mais gostei. E é muito simples de customizar. É só mover esses controles aqui e você já vê o fundo mudando na hora, até ficar com seu estilo. Além disso, a nova versão One R2 do Opera tem uma ferramenta de IA integrada, a Aria, que serve para buscar ideias e informações de maneira rápida e muito simples de acessar. Você nem precisa sair da aba que você tá. Você aperta o atalho Ctrl/ ou Command/ no Mac e abre a linha de comando. Quer ver? Se eu fizer uma pergunta importante para a Aria, ela responde e me dá vários detalhes em poucos segundos. E não para por aí, você pode inclusive pedir para a Aria gerar imagens para você. Ah, e você ainda pode subir uma imagem e a Aria consegue reconhecer. Olha só, então se você gostou e quer testar no seu aparelho, é só clicar no link que está na descrição e baixar gratuitamente. E agora, voltando ao vídeo. A história começa quando o Cascadura fuma um beck e tem uma brisa noiada de que o Tai Lung vai fugir, fazendo com que um mensageiro seja mandado para avisar os guardas, o que acaba precisamente causando essa fuga. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. E qual o objetivo tão terrível desse suposto vilão? Matar os 5 furiosos? Dominar o mundo? Não. Tudo que ele pediu pro seu mestre de Kung Fu anos antes do início do filme foi o diploma dele. Que, por sinal, era algo que tinha sido prometido desde que ele começou a treinar e que ele fez por merecer. Mas qual foi a desculpinha esfarrapada que deram pra ele não receber? Ele queria o pergaminho do dragão, mas Oogway viu maldade no coração dele. Deixa eu ver se eu entendi. O velho simplesmente descartou a possibilidade de ter um discípulo esforçado e habilidoso como o dragão guerreiro protegendo o palácio, simplesmente porque não foi com a cara dele. Porque o filme não mostra o moleque fazendo nada de errado. O Tartaruga tirou essa opinião do rabo. Desistir ou não desistir? Macarrão ou não macarrão? Pra você ver o quão surreal isso é, imagina ter sido obrigado pelo seu pai a seguir uma carreira que você até gosta, mas exige muito esforço e treinamento durante pelo menos uma década, e aí quando chega a hora da formatura, o responsável pela graduação se recusa a reconhecer o seu valor simplesmente porque ele não foi com a tua vibe. Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se partirem? Enfurecido com total razão, ele resolve pegar o papel sozinho para provar que era capaz. Porém, é imobilizado pelo golpe senha do celular e largado numa prisão que o próprio filme dá a entender que é a mais protegida da China. O que, se for verdade, é um baita gasto governamental para conter só um prisioneiro. Mas, enfim, só por algumas cenas já dá para perceber que ele é extremamente maltratado e agredido pelo rino carcereiro sem poder se defender. Oh, eu pisei na caldinha do bichano. Oh.
O que, além de me dar vontade de chamar o Ibama, ainda levanta a questão de como ele fazia suas necessidades básicas. Porque, assim, eu entendo que os funcionários poderiam colocar comida na boca dele pra ele não morrer de fome. Mas o rolinho primavera tem que sair alguma hora. Então, é seguro presumir que ele era obrigado a se borrar ali mesmo, o que só torna esse isolamento ainda mais humilhante e precário. O que ele vai poder fazer? Ele está completamente imobilizado. Ah, Guilherme, mas ele atacou a vila antes de ser imobilizado, então ele merece essa punição. Ok, esse argumento até seria válido para questionar essa sentença se houvesse alguma prova disso. Revoltado, Tai Lung devastou o vale. O filme não mostra ele atacando os figurantes, só a tigresa contando uma história que ela nem viu acontecer, já que ela foi treinada pelo Shifu na infância depois do Tai Lung ser preso. O que colabora pra minha teoria de que tudo isso foi só um caô foda. E a maior prova dessa fake news é que no final do filme ele vai direto pro palácio pegar o pergaminho sem passar pela cidade. O que ele com certeza teria feito se fosse cruel como o Squirtle chapado quer que a gente acredite. Eu voltei para casa, mestre. Tudo isso já seria suficiente pra deixar qualquer um virado no Jiraiya. Então não dá pra culpar o cara por ir atrás de um pergaminho que tem literalmente o nome dele. Tai Lung em chinês é o Grande Dragão, e que mais pra frente foi dado pra um Zé Ruela sem treinamento nenhum. Como cabem 5.000? Mestre Shifu! E já que estamos falando do Po, essa é uma boa hora pra analisar a péssima lição de moral que esse filme passa pras crianças, que é a de que se você realmente quer alguma coisa, o sucesso vai cair magicamente no seu colo, mesmo que você não tenha a menor ideia do que tá fazendo. Não importa se tem gente mais competente do que você ou se você tá se preparando há pouquíssimo tempo, você vai conseguir e os outros que se lasquem. Apesar de parecer muito papo de coach, foi essa a ideia que o filme transmitiu. Porque enquanto o suposto vilão e os 5 furiosos treinaram a vida toda e ralaram para aperfeiçoar a prática do Kung Fu, o dragão guerreiro que o Tartaruga escolheu foi um panda inexperiente que caiu de paraquedas na cerimônia e treinou por menos de uma semana. O que levanta a minha suspeita de que o Palácio de Jade deve ser algum tipo de culto. Não existem acidentes. E quando dá BO num culto, o líder geralmente some. E isso faz todo sentido se a gente parar pra pensar na maneira como esse réptil geriátrico desaparece. Ele literalmente se desfaz em pétalas no maior estilo noiva cadáver quando decidiu que tinha chegado a hora de picar a mula. Tipo o Obi-Wan que vira vento na luta com o Vader e deixa o pepino pro pupilo resolver. O Uguay era só uma tartaruga com parafuso a menos. Se vocês querem a minha opinião, o Tortuguita se livrou do Tai Lung porque se sentiu ameaçado pelo potencial dele e por consequência escolheu um panda bunda mole que iria se submeter com facilidade. Só que quando o verdadeiro dragão avisou que tava voltando, o safado decidiu cair fora porque lá no fundo nem ele botava fé que o Po teria chance de ganhar. Até mais, otários. E eu não sei ao certo o motivo dele ter vazado sem passar pra ninguém a senha do golpe celular, mas parece que ele não queria estar lá quando a galera descobrisse o grande segredo do pergaminho do dragão, que era... Nada. Pois é, aquele salafrário escamoso era tão mau caráter que fez uma prisão inteira ser construída e causou inúmeras discórdias só pra evitar que um cara com quem ele não batia o santo tivesse acesso a um papel em branco. Mas não tem nada! E isso tudo só piora quando a gente para pra pensar no abuso emocional que é feito com o Tai Lung em relação a esse pergaminho. Porque era a coisa que ele mais queria na vida. Ou seja, fizeram um gaslighting ferrado com ele. Uguay vai dar pra alguém o pergaminho do dragão, mas não vai ser pra você. E vale lembrar que quando o Tai Lung chega no palácio sem saber a verdade, o Po fica provocando ele com o pergaminho que ele já tem ciência que não tem nada escrito, basicamente como um convite pra batalha. Você quer? Vem pegar. E quando o Tai Lung finalmente descobre que isso era um esquema de pirâmide e que a vida inteira dele foi uma mentira, já era tarde demais. O panda privilegiado mata ele friamente usando a técnica do dedo Wuxi, um golpe que o próprio filme sugere que causa uma morte tão grotesca que eles nem tiveram coragem de mostrar em tela. A pior parte é limpar a bagunça depois. E se alguém tinha alguma dúvida que ele morreu, isso é confirmado no quarto filme, com ele voltando como espírito e sendo benevolente a ponto de perdoar o seu assassino e se curvar a ele. Isso aqui tá me lembrando muito Karate Kid. A diferença é que até o Daniel-san treinou mais que o Po, e ele não matou o Johnny.
O golpe de dedo Uji. Então você conhece. Mas que o Tai Lung é honrado, todos já deveriam ter percebido. Ele só luta em legítima defesa e no final pra pegar o diploma que é dele por direito. Fora que durante a história toda ele não causa nenhuma morte comprovada, o que já é uma contagem menor que a do protagonista. Lembrando que quando ele explode a porta da prisão, com o dinamite que estava sendo usado pra matar ele, dá pra ver que os rinoceguardas continuam vivos. Fora que dá pra deduzir que eles não morreram se até o Gancinho sobreviveu. Que bom que Shifu o enviou. Achei que tivessem me esquecido. Em seguida, ele manda a Ave entregar uma mensagem pro Shifu dizendo que tá a caminho, coisa que ele não precisava fazer, mas fez em nome da honra. Aí, quando os guerreiros vão atrás dele numa emboscada, mesmo estando numa luta injusta de 5 contra 1, ele só paralisa os caras e deixa eles voltarem. E no final, ainda dá uma chance do Shifu entregar o diploma dele antes de iniciar o combate. Então, é assim que vai ser. É assim que vai ser. E eu ainda preciso mencionar o fato de que essa treta final foi completamente desnecessária. Se fosse pra eu escolher o desfecho da história, era só o Shifu ter deixado o diploma do jeito que tava, pro Tai Lung não desconfiar, deixar ele pegar e ver que não tinha nada escrito, aí todo mundo ia comer no restaurante do pai do Po, falando sobre como o Dumbledore de casco era um velho escroto que tava de sacanagem o filme inteiro. Se você gosta do canal e do Herói ou Vilão, considere se tornar um membro no Catarse, como o Igor Peniche e o Gabriel Augusto. São essas colaborações que mantêm o canal de pé. E caso você prefira, o grupo de membros do YouTube também ajuda. Mas o YouTube pega pra si uma parcela do valor muito maior do que o Catarse que tá na descrição. De qualquer maneira, obrigado por ter assistido e até a próxima.